A Câmara dos Deputados espera votar já na semana que vem os pontos da reforma tributária alterados pelo Senado. Uma das principais discussões é a alíquota do chamado IVA dual, que vai unificar 3 impostos federais, um estadual e um municipal. Com as mais de 200 emendas incluídas ao texto, a previsão de que ela fique em torno de 27,5%. Essa alíquota podendo, portanto, como a gente tem falado, ser uma das maiores do mundo, ou a maior. João Pedro Melo, direto de Brasília, mais uma vez conosco, tem acompanhado de pertinho esse assunto, conta tudo. Pelo jeito, será que aprova mesmo na semana que vem o texto final, esse que volta para a Câmara? João Pedro, bom dia para você. Oi, Sheila, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, a expectativa é de que sim, seja aprovada, né? Mas para quem esperou 30 anos, uma semana a mais, uma semana a menos não vai fazer muita diferença, né? Câmara dos Deputados quer votar já na semana que vem esses pontos da reforma tributária que foram alterados pelo Senado. Arthur Lira está trabalhando nos bastidores e vai, inclusive, continuar trabalhando no fim de semana para que esse texto entre na pauta da semana que vem. Precisa convencer os líderes partidários, porque esses estão um pouco resistentes com algumas das mudanças, principalmente com relação ao aumento da alíquota. O principal ponto de discussão é exatamente esse, já que reúne PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS no único imposto, né? Pela proposta, na verdade, serão criados 2 IVA, um federal e outro gerido por estados e municípios. O senador Efraim Filho, que coordenou o grupo de trabalho da reforma no Senado, afirma que não haverá um aumento na carga tributária. A gente vai ouvir ele agora. Há uma segurança de que não se pagará mais imposto após a reforma do que se paga hoje. Se calculou qual é o valor da carga tributária hoje no PIB desses impostos. Qual foi a regra que está posta no texto? O que esses 5 impostos arrecadam hoje no Brasil será o teto, ou seja, será o máximo que o IVA poderá arrecadar na hora que for implementado. E o grande detalhe é o seguinte, é que a alíquota do IVA vai ser definida pelo próprio Senado, só que numa discussão que deve ocorrer ao longo dos próximos anos, e quem destaca isso é o próprio Efraim. Nos dados que foram feitos, a alíquota ela poderia ir de 22 a 27. Então, talvez a vontade ou o desejo do governo seja que se aproxime do 27, mas não impede que o Congresso Nacional, a quem caberá definir essa alíquota, possa fazê-lo na casa dos 25. Vai ser sempre uma luta permanente entre a vontade de arrecadar do governo e a sociedade presente nos debates, nas discussões, através de seus representantes, de manter um equilíbrio. Bom, o grande lance, dessa reforma agora na Câmara é que os deputados não podem adicionar mais nada de texto. Eles têm que ou cortar o que foi alterado no Senado ou aprovar como ela está. E para ganhar tempo, o que é que o Lira está propondo? Ele está propondo que seja fatiada essa PEC em 2 partes. Primeiro, para que o Congresso promulgue os pontos de consenso entre as 2 casas, exatamente para mostrar ali uma espécie de empenho com relação a essa matéria. Só que o relator da proposta na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, defende uma análise técnica a respeito desse assunto. Isso tudo depende tecnicamente da avaliação do texto, como o texto foi construído no Senado Federal. Bom, Arthur Lira garante ainda que essa proposta, que é considerada fundamental pelo Planalto, vai ser promulgada neste ano, ou seja, depois de praticamente 30 anos de discussão, finalmente, reforma tributária saindo do papel. Valeu, João Pedro. Para o economista Gessner Oliveira, a reforma é um passo importante, já que reduz a complexidade e acaba com o efeito cascata do atual sistema tributário. Quando você compra uma matéria-prima, quando você compra um insumo, você está pagando imposto sobre imposto, porque muitos dos impostos têm essa cumulatividade. São impostos que, na verdade, uma parte do imposto é um imposto sobre um outro imposto numa fase anterior da cadeia. Isso termina com a introdução desse imposto sobre valor agregado, o IVA. O IVA dual, porque tem uma parte que é de estados e municípios e uma parte da União.